Repercussão. Senhor, irmãos, boa noite. Senhor também para os irmãos que estão aqui, irmão Romário, Estamos aqui. Pedro, a Rose. Nós estamos aqui no posto de combustível. Nós saímos do posto onde nós estávamos e viemos aqui para poder fazer a comida. A Rose está ali cozinhando, né, fazendo o alimento, fazendo o cuscuz, fazendo ali o trem, a gente comer. E nós vamos aqui louvar o Senhor e ler a palavra de Deus. Nós íamos transmitir ao vivo, mas a internet aqui está ruim, nesse posto que nós estamos aqui. Então nós vamos fazer uma breve oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pode orar aí, irmão Romário. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, nosso muito Deus. obrigado, Senhor Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que estamos, Senhor, na sua presença. Abençoa, Senhor Deus, esse lugar, Senhor Deus. Pai amado e Esse santo, ser culto que nós vamos conosco. fazer aqui, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Abençoa Senhor. O Senhor os que fez. irmãos que estão aqui, Senhor Deus. Abençoa aqueles que vão assistir, Senhor. Glória a Deus. Vai abençoando, Senhor Deus. Muito obrigado pelos livramentos. Em nome do Senhor Deus, Jesus. Desce, Senhor Deus. Ai, repreende, Muito Senhor, toda a força obrigado, do Senhor Deus. diabo, Prepara tudo aquela cidade tudo amanhã, mal, Senhor. Senhor Deus. Prepara a BR, Senhor Deus. nos conduz, Senhor, para aquele lugar. Vai abençoando, Senhor Deus. Prepara pessoas, Senhor Deus, para receber as tuas bênçãos, Senhor Deus, naquele lugar. Deus, amado e Que santo, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, Senhor Deus. em Então, nome de Jesus. nós entregamos em tuas mãos essa trajetória, Senhor Deus, essa missão de pregar a tua palavra. Muito obrigado. Obrigado, por tudo. Senhor, por tudo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos começar lendo a palavra de Deus. Nós vamos ler em Mateus capítulo 24. É um versículo bem... É um texto bem atual, né? Foi escrito há muitos anos atrás, mas ele é muito atual. Vamos ler Mateus capítulo 24, do versículo 3 a seguir, que fala sobre o princípio das dores. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram, dizendo: quando ocorrerão essas coisas? E quando será o sinal da tua vinda e o final dos tempos? E Jesus lhes revelou: cuidado para que ninguém vos seduza ou engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como o princípio das dores de um parto. Então, eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunho de todas as nações, e então chegará o fim. Essas palavras Jesus deu em revelação e em resposta aos discípulos que ficaram espantados, né? Abismados, porque Jesus havia dito para os fariseus, para os religiosos da época,
que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado, que o templo seria destruído. E tudo que aquelas pessoas tinham como meio de adoração era o templo. Então, quando os discípulos saíram dali, os discípulos tiveram a curiosidade de saber quando é que isso vai acontecer, quando é que será o fim de tudo. Então Jesus não disse quando seria o fim, né? Mas Jesus deu sinais de quando ocorreria, né? Quando estaria próximo o final de todas as coisas. Fome, guerra, falsos profetas, filho contra pai, pai contra filho, falta de amor, escândalo. E o primeiro sinal que Jesus falou aqui foi dizendo para os discípulos não serem enganados, dizendo, o primeiro sinal que Jesus disse: tenha cuidado para vocês não serem enganados por ninguém, para você não ser seduzido. As coisas do mundo seduzem, a religião seduz, são muitas as coisas que seduzem o homem. E o último sinal que Jesus falou foi que o evangelho do reino de Deus seria pregado em todo o mundo. Então seria o fim. Isso quer dizer que Deus, antes da sua volta, Ele quer dar a oportunidade de todos ouvir a mensagem da graça, a mensagem de salvação. Não vai ficar ninguém sem que haja a mensagem da salvação. Mas para que essa mensagem da salvação seja levada, alguém tem que se dispor, alguém tem que pregar, alguém tem que falar. E é interessante, irmão, que este evangelho do reino, o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho do reino de Deus. É o evangelho que conduz o homem ao reino de Deus. Felizmente a gente está vendo hoje muita gente trazendo pessoas para o seu próprio reino, né? O reino é de Cristo, o Salvador é Cristo, não é o homem, não é nós, é Jesus. Então, que esse texto seja um texto de meditação para nós nessa noite, para os irmãos que vão escutar esse vídeo também, que se dispõem, irmão, em pregar o evangelho. Nós estamos aqui no sertão de Pernambuco, aqui próximo à cidade de Uricuri, e tem muitos missionários espalhados pelo Brasil aí também, fazendo missão. Eu sei que tem muita gente pelo mundo também fazendo missão. Comparado à quantidade de pessoas que estão para ouvir a palavra, são muito poucos, né? São muito poucas pessoas, porque muitas das vezes a pessoa só quer ir se for enviado pela denominação. A pessoa quer às vezes fazer um curso para poder ir, quer resolver a sua vida para poder ir. Eu digo vida financeira. Às vezes quer fazer uma faculdade, quer primeiro casar, quer primeiro isso, aquilo, outro. E no final você fica velho, morre e não faz a obra de Deus. Aí a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa palavra ela é aplicada tanto para o ímpio como para aquele que se diz cristão, né? Então o Senhor deu um talento para cada um de nós e Ele vai requerer, né? A palavra de Deus diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? No Brasil tem muita gente, né, dizendo que é cristão. Ah, irmão, aqui já tem uma igreja evangélica. Ah, irmão, aqui já tem igreja evangélica. Você vai pregar no sertão, lá já tem evangélico já. Mas estão pregando a verdade? Estão falando o evangelho do reino de Deus, ou o evangelho do reino da denominação que ele está. Estamos falando para a pessoa a graça de Cristo, né? Expondo também a consequência que o pecado traz. Porque muitas das vezes, irmão Romário, a gente fala muitas vezes sobre a questão do pecado, sobre a idolatria, sobre a feitiçaria, sobre a bebida, sobre a prostituição, sobre o engano da religião, e as pessoas dizem: não, respeite os outros, respeite a religião dos outros, não, a gente só tem que falar, é com ele Deus, é aquela coisa toda. Só que nós precisamos expor qual é o salário do pecado, porque se a pessoa não ouvir a verdade, né, como é que ela vai crer se ela não ouvir? Como é que ela vai entender o que é pecado e o que não é pecado se ela não ouvir a lei? Porque é a lei de Deus que diz para mim que matar é pecado, que adulterar é pecado, que o beberrão,
não entra no reino de Deus, que é a prostituição, que o comete adultério, a lascívia, e outra coisa, o que ama o mundo. A Bíblia diz assim, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não se deve amar o mundo. O que é amar o mundo? Amar o mundo, a Bíblia diz assim, onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. As pessoas se apaixonam pelas coisas e colocam o seu coração nessas coisas da terra. Para o cristão, ele precisa, nós como cristão precisamos entender que o reino não é aqui. O reino de Deus não é aqui. Quando Jesus estava aqui, os discípulos perguntaram assim, Jesus, onde é que está o teu reino? Né? Porque eu disse, os judeus, irmão, os descendentes de Abraão, né, os que seguiam a lei de Moisés, o povo semita, o povo de Israel, né, obedecia a lei, né, e tinha Deus como Criador, apesar de existir infiltrações de idolatria no meio do povo, mas a base era Deus o Criador, o povo de Israel. E eles tinham a promessa de vir o Messias, de vir um Salvador. Foi profetizado por Isaías, foi profetizado por alguns profetas, e eles tinham essa esperança e esperavam isso, só que por um motivo diferente. Eles queriam o Messias, o Salvador, que seria o rei deles, né, que seria o libertador deles, porque eles eram escravizados por Roma. Eles pagavam alta taxa de imposto por Roma, né? Existiam muitas batalhas, muitas guerras. Então eles queriam um libertador, que a vida deles seria diferente. Só que eles esperavam um reino aqui na terra. Quando Jesus veio, né, que houve a mensagem dizendo que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, né? Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, então aqueles homens, aqueles pastores de ovelha, né, foram guiados pela estrela até onde Jesus estava e levaram presentes para Jesus. Jesus ainda bebê, ainda criança, né, e a notícia se espalhou, nasceu o rei, nasceu o rei. Até o rei da época procurou matar Jesus. Jesus teve que fugir, Maria e José teve que levar Jesus para o Egito, porque Jesus foi perseguido desde criança. E às vezes a gente não quer ser perseguido. E às vezes as pessoas não querem ser perseguidas. Mas é perseguido por causa do Evangelho e por meio do Evangelho. Não é? Então Jesus foi levado para o Egito para escapar da morte, que foi mandado matar todas as crianças. E depois Jesus retorna. E quando Jesus começa a pregar, a curar, tudo, chegaram os judeus. E disseram, Jesus, onde é que está o teu reino? Quando é que o Senhor vai estabelecer o reino aqui? Aí Jesus deu uma resposta interessante para os judeus, irmão, dizendo, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, onde é que está o reino? O reino de Deus está dentro de você. Tem pessoas procurando, irmão, eu vou para a assembleia, não, eu vou atrás de um profeta tal, não, eu vou... Irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós. Ou, se não está, precisa estar na vida daquele que não se arrependeu, que não creu, que não permitiu isso. Mas quando o reino de Deus está dentro de uma pessoa, dentro de um reino tem um rei, tem quem manda. Então o cristão não se domina, porque dentro dele tem uma força que manda nele, que domina ele, que é Jesus. Então as pessoas logo abandonaram Jesus, crucificaram Jesus logo, porque disseram, não, nós queremos um libertador, nós queremos dinheiro, nós queremos um exército forte, nós queremos um político, nós queremos alguém que resolva a nossa situação social, né, de dinheiro, que as nações, que a nação, que as terras se expandam de Israel. Jesus ia trazer uma mensagem diferente do que o povo esperava. Quando Jesus chegou no templo e disse assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo disseram, como assim? Nós já temos o Cordeiro aqui. Nós seguimos a lei de Moisés, né? Nós seguimos a lei de Moisés, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse, olha, Deus pode pegar uma pedra e fazer de uma pedra um filho de Abraão. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Não adianta dizer que é filho de Abraão, não adianta dizer que é evangélico, não adianta dizer que é católico, não adianta dizer que com essas escrituras, se não nasceu do Espírito. O que acontece hoje? O que acontece hoje é que as pessoas, elas querem um cargo para fazer a obra de Deus. Querem fazer curso de missiologia, querem ser diáconos, querem ser presbítero, querem ser pastor, quer estar coligado a uma denominação, quer um reconhecimento humano, uma unção com óleo humano, ele quer ser ungido pelo um óleo material, físico, para poder exercer, e às vezes não exerce, porque está debaixo somente de um cargo humano. Mas hoje, irmão, não é pelo sacrifício mais. Hoje não é pela unção de um óleo humano, físico que você vê. Mas agora tudo que acontece no meio da igreja, que são pessoas, é pela ação do Espírito Santo, do dom. A unção na vida de uma pessoa não é um óleo, é o Espírito Santo na vida da pessoa através de talentos e através de dons. Dom é um presente que Deus dá para cada pessoa de exercer, né? A pessoa recebe um dom de pregar, recebe um dom de cantar, recebe um dom de operação de maravilha, recebe um dom de apacentar, recebe um dom de cura, recebe um dom de visão, de revelação. Tem uns que têm sonhos, tudo é dom. Agora, esse dom não é para ninguém ganhar dinheiro com ele, não é para sobreviver dele, porque Deus é Espírito. Deus não depende do cartório, Deus não depende da polícia, Deus não depende do homem, e nem Deus depende de ministério humano. Deus é Espírito e Ele usa servos para que esses dons sejam para a edificação da igreja. É distribuído pelas pessoas para a edificação da igreja. Aí o que acontece? Jesus disse: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E as pessoas dizem, muitas das vezes nós dizemos: por que Jesus não voltou, né? Por que Jesus não voltou ainda? Guerra está acontecendo, fome está acontecendo, falta de amor está acontecendo, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, falso profeta é o que mais tem, falsos cristos, tem muito por aí também. Mas a último aviso foi: e o evangelho do reino de Deus vai ser pregado em todo o mundo. É o que eu creio que falta chegar. Alguém pode dizer assim: não, mas a internet está aí, irmãos. Na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte, você não tem acesso ao YouTube, o que você quer assistir. Você não tem acesso ao Google. Lá no rádio não entra. O Google, lá a divindade, digamos assim, de lá, quem manda lá como Deus é o governo. As pessoas precisam adorar lá o governo que manda. Ele controla o que você assiste, controla o que entra no país, só entra o que o governo quer. Não pode entrar nenhum tipo de segmento de fé fora a fé que seja no governo. Tem irmãos lá, escondidos. Enquanto muitos estão aqui, são covardes, não pregam contra a idolatria, porque não quer magoar o vizinho, não quer magoar a vizinha, não quer magoar o dono do mercadinho, não quer perder o emprego, não quer ser mal visto. Lá na Coreia do Norte, são contrabandeados Bíblias para ser levado para lá. Eles amarram a Bíblia, colocam no balão na fronteira e soltam o balão em sentido lá. É uma loteria. Quem achou, achou. Quem pegou, pegou. Lá as escolas, irmão, trabalham denunciando os pais que têm um livro preto em casa, uma Bíblia. As professoras chegam para o aluno, para a criancinha, e diz: você tem um livro preto na sua casa? Você tem uma Bíblia? Você tem um livro assim? Aí a criança: você tem, papai tem um. Aí a polícia vai lá, prende você. Se achar você com a Bíblia, você é morto em praça pública. Isso acontece hoje, agora. Então os irmãos que recebem a Bíblia lá, é uma folha para cada irmão. Os irmãos se reúnem escondidos. Não tem templo, não tem marcha para Jesus, não tem caminhada gospel, não tem esse negócio. Agora no Brasil é uma bagunça. É um monte de gente dizendo cristão, mas não são cristãos. São religiosos. Não estão inseridos, na verdade, no reino.
Porque quando a gente vê o reino de Deus, a gente vê as qualidades que o reino de Deus tem. A gente, quando vai para Gálatas, a gente começa a ver, irmão Romário, a gente começa a observar sobre o fruto do Espírito Santo. Quem manda no reino de Deus é o Espírito Santo. Quem governa é o Espírito de Deus no reino de Deus. Quem governa o reino de Deus não é o pregador, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o homem, é o Espírito de Deus. No reino de Deus, quem governa é o Espírito de Deus. Então, em Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, mansidão, autocontrole, domínio próprio. E assim vai. Não é? Não existe divisão. Agora, o fruto da carne, a operação da carne é divisão, facção, prostituição, adultério, mentira, lascívia, glotonaria. Então, está na hora da gente tomar uma posição de fazer missão, irmão. Fazer verdadeiramente missão, né? Fazer missão em comunhão com Deus, né? Não adianta fazer uma missão à parte. Não. A igreja, ela é um corpo. Ela é um corpo. Esse corpo tem membros aqui, tem membros em vários lugares. Não é uma denominação, não é um grupo específico. Não. São todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Ligados em Cristo Jesus, através do sacrifício dele e através da palavra de Deus. Vamos cantar um hino aqui. Daqui a pouco a gente vai comer uma comida ali, tá fazendo aí. É isso aí. Vamos cantar um hino da harpa, né? É, Eu não sei. eu vou cantar. Tem harpa aí? Tem. Cantar um. Você vai cantar? Então, Hoje o senhor aprendeu, viu? e é? É o 74. Será que eu sei? Eu sei. Deixa eu ver se eu sei ele aqui. Fala de Jesus. Fala de Jesus, então é bom. Talvez que. Não cantei no dia nada, né? Amanhã talvez. E é? Tá. É bom se uma pessoa adorar a Deus, é assim, ó, sem multidão. E as pessoas querem multidão para poder. Irmãos, tem pessoas que é assim, irmão Mário. A gente vê demais isso. Você vê a pessoa em cima de um púlpito, de um chamado altar, que, irmão, que não existe mais altar. Não existe mais altar. O altar foi construído dentro do templo para ser um lugar de sacrifício, um lugar de matança. Não existe mais templo, nem altar, nem sacrifício, nem véu de separação. Jesus disse assim: quem quiser ser o maior vai ter que ser o menor. A cortina foi rasgada, irmão. Agora o altar é o seu coração. A sua oferta agora não é o seu dinheiro, é a sua vida. Quando a sua vida é entregue para Jesus, nada é seu mais. Tudo é de Cristo. E é bom a pessoa ouvir a verdade. Porque a verdade nos liberta. Mas hoje as pessoas não andam com a verdade. As pessoas andam com religião, né? É. Religião, aí a pessoa, se enquanto não chegar a verdade, a pessoa está enganada. 418, sou um soldado? 418. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutarão outros sem
temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar atrás, alcançarei no céu de luz lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Amém. Isso aí. Irmão Romário, fica à vontade de louvar um louvor aqui. Né, eu pedi, né, quando o irmão fazia as lives, irmão, canta o louvor 74. Onde é que canta, irmão? 74. No finalzinho lá. Não é que esse louvor é bonito, irmão. Eu gostei desse louvor que fala de Jesus Cristo, talvez 74. 74. Um louvor muito bonito, gostei muito. Esse louvor da harpa cristã. Muito bom. Louvor inspirado. Vamos escutar pra gente aprender, né? Aprender que esse louvor é bonito. Muito bonito esse louvor. Louvores da harpa cristã. Muito bonito. Achou, Pedro? Show? Diferente essa harpa, né? Entregue, irmão Romário. É na outra folha de trás. Tá no telefone de 70. Letra pequena, né? Glória a Deus para sempre. Aqui é mais tranquilo, né? Um som ligado aí, mas tá longe. Ontem, irmãos, a gente não conseguiu dormir não. Um som ligado, meu irmão, um paredão. Aqui, né? De 11 horas, foi meia-noite, não é? É isso aí, meus irmãos. Até amanhecer o dia, o som ligado. Vamos lá, né? Talvez Cristo venha romper da aurora, com santo arcanjo e com voz sonora, os mortos para do sepulcro lá fora, Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia veneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmão, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos, do mundo em
por fim sairemos, assim grande gozo e no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar, Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, Glória a Deus. amém. Louvor muito inspirado, irmãos. Amém, uma benção. Depois eu vou aprender ele, botar no YouTube, né? É, no YouTube só. Baixar ele para escutar. É bonito Amém? demais. Gostei até com esse louvor, irmão. Então vamos terminar com a oração. Esse momento aqui. A Rose já fez a comida ali. E é louvando, palavra e comida ali. É. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa chegada nesse lugar, Senhor. Amém, Deus. Senhor Jesus, continue conosco, Senhor. Pessoas. Repreende, Senhor, todo mal em nome de Jesus. Que o Senhor continue conosco, Pai, sem a Sua presença. Nós não somos nada, Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, de descanso na Tua presença. Que o Senhor amanhã nos guie, Senhor, por essa estrada, pelos caminhos que o Senhor há de prover para as pessoas que há de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que não seja a nossa vontade, mas que seja a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela vida do irmão Romário, Senhor, que está aqui nos ajudando. Pela vida da minha esposa, Senhor, que está aqui servindo, Senhor, ao Teu reino e a gente, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, abençoe o Pedro, a todos nós, a todos os irmãos que estão, Senhor, nos ajudando e orando por nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Você vai fazer contato com nós do lugar? É. É isso aí. Pronto? 1, 2, 3 e já.